Vamos lá, galera, dando continuidade, agora a gente vai começar a falar sobre a função modular, tá? A função modular, ela nada mais é que uma representação gráfica dessa situação de distâncias, né, dos elementos à esquerda e à direita do ponto zero como referência, tá? E uma das coisas que vocês vão prestar atenção é o seguinte, ó, na função básica f de x igual a módulo de x, o gráfico ele não pode estar na parte de baixo. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não vai admitir valores negativos. Ah, mas professor, então todo gráfico de função modular não admite valores negativos? Depende. Depende por quê? Porque nem sempre a gente vai lidar com essas funções nesse formato básico. Serão acrescidas outras informações. Aí, por exemplo, se aquele módulo de x eu botar menos 8, eu sei que todo valor que eu encontrar de x eu tenho que tirar 8. E se ele for negativo, se o valor de x for menor que 8, significa que vai gerar valores negativos também. Tá? Isso depende da situação de cada um, da situação de cada função. Então, primeiro eu vou mostrar a ideia da função básica, para depois a gente discutir outras particularidades. Então, ó, vamos lá. Toda vez que eu tiver essa função na forma f de x igual a módulo de x, lembrando que sempre é uma função de real para real, tá bom, gente? Ó, eu tenho sempre que considerar x, se x for maior ou igual a zero, ou seja, se o x está à direita do ponto de referência, ou menos x, se x for menor que zero, ou seja, à esquerda do ponto de referência, que nesse caso é o zero. Então, quando aparecer uma função modular, eu tenho que usar essas duas ideias, essas duas hipóteses. Então, ó, primeiro passo para a construção de uma função modular é você pegar a função normal, f de x igual a x, e fazer o gráfico dela. Aí é que ele usou os valores zero, né? Que é raiz e o que corta no eixo x e corta no eixo y, para ficar mais fácil. Então, teoricamente, o gráfico ele daria isso aqui, né? Seria esse gráfico aqui. Mas notem que eu não considero essa parte negativa. Por quê? Se eu fizer com essa parte negativa, eu estarei trabalhando com a outra parte do módulo. O módulo f de x igual a menos x significa que aquela parte que era negativa ela vai ser rebatida para cima. Ou seja, a ideia do módulo da função modular é você rebater uma parte do gráfico. Nesse caso aqui, a função simplesmente f de x igual a x é uma reta que passa pela origem ali, pelo 0, 0. A parte positiva continua porque eu estou considerando os pontos à direita do zero. Agora, quando eu considero os pontos à esquerda do zero, que é quando o x tem valor negativo, a gente sabe que o resultado sempre vai dar positivo. Então, ao invés de ele estar ligando na parte de baixo do gráfico, ele vai estar ligando na parte de cima. Por isso que esse valorzinho aqui, essa reta que estava aqui, ela é rebatida para cima, gerando um gráfico final nesse formato aqui. Isso que é um gráfico de uma função modular, claro, de primeiro grau. Se fosse uma parábola, a gente ia ver rebater de uma outra forma. Mas, basicamente, a função é essa. Aí sabemos que o domínio são todos os números reais. A imagem também são todos os números reais positivos, né? Não negativos. Por isso que está R mais embaixo, ou seja, reais não negativos. E o intervalo da imagem vai de 0 ao mais infinito. Ou seja, a imagem é sempre do 0 para cima, não tem do 0 para baixo. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido essa introdução. Eu vou trazer mais situações para a gente verificar o que pode acontecer. Um abraço.